Olá pessoal, aqui é a Lívia Nicolini de novo e agora a gente vai falar de anomalias cromossômicas. O que seria uma anomalia cromossômica? É quando eu tenho uma meiose que não é normal, que não acontece a disjunção normal dos cromossomos e eu produzo gametas com números não esperados de cromossomos. Então vamos pensar na nossa espécie. A nossa espécie ela é diploide com 46 cromossomos. Então os nossos gametas têm que ter 23 cromossomos cada. Se acontece uma não disjunção, ou seja, se não acontece uma separação correta do par de homólogos ou das cromátides irmãs na meiose 1 ou na meiose 2, eu vou ter no final células filhas com números de cromossomos, né, gametas com números de cromossomos não normais para aquela espécie. Então, nós que temos, por exemplo, 46 cromossomos, nossos gametas têm que ter 23 cromossomos cada. O que acontece é que, se eu tenho uma não disjunção na meiose 1, que é eu não tenho a separação do meu par de homólogos, todos os meus gametas a partir daí serão afetados. Por quê? Se um par não se separa, uma das células vai receber os 2 cromossomos do par e a outra não. Então, no final, os gametas o gameta que se originou dessa célula que recebeu um cromossomo a mais, vai ter cada uma um cromossomo a mais. E os gametas que se originaram dessa célula que recebeu um cromossomo a menos, vão receber um cromossomo a menos, tá? Agora, se a minha não disjunção acontece na meiose 2, aí eu vou ter parte dos meus cromossomos sendo formados de forma normal, né, com número normal, metade dos meus gametas sendo formado com o meu número normal de cromossomos e metade não. Então, aqui, nesse caso, a minha meiose 1, ela acontece normal, separou o par de homólogos, foi um homólogo para cada célula filha. Aí, nessa célula em que a separação das cromátides irmãs também acontece de forma normal, as minhas células filhas vão ter um número normal de cromossomos. Agora, se nessa minha célula, na meiose 2, acontece uma não disjunção das cromátides irmãs, eu vou ter um gameta com um cromossomo a mais e um gameta com um cromossomo a menos, tá? E aí, na época da reprodução, esses gametas se encontram com gametas normais ou não, a gente vai ter as anomalias cromossômicas. Então, a gente vai ter zigotos sendo formados com números a mais ou a menos de cromossomos, tá? A gente tem alguns exemplos disso na nossa espécie. A gente tem a síndrome de Klinefelter, que é quando um homem ele tem um cromossomo X a mais, então ele recebeu algum óvulo ou algum espermatozoide em que aconteceu alguma não disjunção e esse óvulo, esse espermatozoide tinha um X, né? Quer dizer, se fosse um óvulo ele teria um X a mais e se for um espermatozoide ele vai ser XY. E aí esse homem ele tem 2X e um Y. Ele tem, ao invés de 46 cromossomos, ele tem 47, tendo no par sexual 3 cromossomos. Ele é XXY. A síndrome, isso pode acontecer também em mulheres. A síndrome do triplo X ou superfêmea, então uma mulher que pode ser XXX. Já se encontrou mulheres com 4X e até com 5X. Então essas mulheres elas passam a ter 47, 48 ou 49 cromossomos e é o par sexual que vai ter 1, 2 ou 3 X a mais. A síndrome do duplo Y ou supermacho acontece em indivíduos que vão ter 2 Y dois Y no seu par sexual, um X e 2 Y, né? Então o par sexual passa a ter 3 cromossomos, o indivíduo passa a ter 47 cromossomos e ele é XYY, tá? Na síndrome de Turner, é uma mulher que tem um X a menos, então ela é X0, ela tem 45 cromossomos totais, ao invés de 46,
E aqui no par sexual eu só tenho um X, né? Eu tenho um X a menos, né? Vou ter um cromossomo a menos no par sexual. Não existe nenhum indivíduo que seja Y0, porque vários genes que estão ligados à nossa sobrevivência estão no cromossomo X. Então, indivíduos que sejam Y0, que não tenham X, eles não conseguem se desenvolver. Portanto, a gente não encontra esse tipo de indivíduo na população. E existem anomalias cromossômicas em genes que não são sexuais. Então, a gente tem, por exemplo, a trissomia do 21, né, que é ou síndrome de Down. Par 21, ao invés de ser um par, é um trio. Existe a síndrome de Edwards ou trissomia do 18, né, que isso acontece, então, no cromossomo 18. E síndrome de Patau ou trissomia do 13, que aqui é no 13. Essas seriam as anomalias cromossômicas presentes na nossa espécie. Muitas outras anomalias cromossômicas podem acontecer, mas levam a um aborto espontâneo ainda no início da gestação, porque torna o desenvolvimento embrionário inviável, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar sobre a segunda lei de Mendel. Até lá!